ao Jardim do Éden, no Médio Oriente. Neste dia nós vamos falar um assunto de veras importante e, naturalmente, querendo Deus, vamos voltar a mostrar esta fotografia. Fique ciente do seguinte, que cada um de nós precisa de ouvir o estudo que se vai seguir. Amém. No princípio da criação de Deus, e segundo a Santa Escritura de Gênesis 2, verso 7 ao verso 17, Deus plantou um jardim numa região da terra chamada Éden, e esse jardim não é como nós poderemos visualizar, como um jardim do nosso quintal. Esse chamado jardim era uma enorme extensão de terra que nestes dias é ocupado por diversas nações no Médio Oriente e aonde saía um rio que se tornava depois em 4 rios para regar o jardim. Ou sejam, o rio Pisão, o rio Gion, o rio Tigre e o rio Eufrates. E no meio dessa extensão de terreno, colocou Deus muitas árvores e no meio delas colocou 2 árvores diferentes. Primeiro, a árvore da ciência do bem e do mal, em segundo, a árvore da vida. E Adão recebeu a instrução de comer de todas as árvores, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Ele poderia ter comido da árvore da vida, não lhe foi proibida. E nesta região do Éden, não sabemos o lugar, Deus formou o homem do pó da terra e o colocou no jardim para o lavrar e guardar, com uma proibição de comer da árvore da ciência do bem e do mal. Adão foi criado à imagem de Deus. Ele era perfeito e de uma costela de Adão formou Deus uma mulher e a trouxe a Adão. Este casal são os progenitores de toda a criação humana. No relato da criação de Deus e da criação de Adão e Eva, diz em Gênesis 2, verso 7 ao verso 17, estas palavras: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pisão. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bladio e a pedra sardónica. E o nome do segundo rio é Gion. E este é o que rodeia toda a terra de Cusi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para a banda do Oriente da Síria. E o 4º rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Até aqui esta passagem bíblica. Depois da leitura que fizemos anteriormente,
Vamos de novo ver este mapa. Alguém desenhou este mapa daquela região chamada do Éden no Médio Oriente e se encontram diversas árvores desenhadas por aquele que fez este mapa ou aquela e que Deus fez brotar da terra. Encontram-se também as duas célebres árvores da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Encontram-se também neste mapa o grande rio que Deus colocou, que devia depois dividir-se em 4 braços, como mostra este desenho. E aqueles 4 braços de rio, cada um tem o seu nome e regam toda aquela região. Ainda hoje, esta região está lá no mesmo lugar e os rios também no mesmo lugar. Eu creio que Deus fez tudo isto muito bem feito. Esta é uma região que hoje, nestes dias, ocupa o lugar de diversas nações e afirma-se que esta grande região ocupava também Jerusalém. Estas são as 2 árvores especiais que temos vindo a falar, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Adão podia ter escolhido da árvore da vida, mas escolheu comer da árvore da ciência do bem e do mal, que sua mulher, sendo tentada pela serpente, deu depois de comer a Adão. Adão não se importou com isso e devia-se ter importado. Por isso, o pecado de Eva é imputado a Adão. E aqui temos o grande rio, que se divide em 4 braços. O rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Gião e o rio Pisão. Esta é a região do Éden onde tudo começou. E que Deus seja glorificado neste estudo da palavra do Senhor. E esta é a ilustração da tentação da serpente à nossa primeira mãe Eva. Olhando para o fruto, ela viu neste fruto 3 concupiscências que Satanás, através da serpente, lhe fez ver. E comendo do fruto, deu também a seu marido. E por essa causa nós temos a desgraça na terra. Que o Senhor nos dê graça de entender a razão de nosso Senhor Jesus Cristo vir a este mundo para dar a sua vida em nosso resgate. A tentação de Eva e de Adão trouxeram ao mundo esta situação. As consequências do pecado é a escravidão da humanidade nesta ilustração. Esta é a obra de Satanás e para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3 e verso 8. A humanidade está presa, enlaçada no laço do pecado. E Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia. Está
Estamos felizes por estar na presença do Senhor para adorar o seu santo e bendito nome. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, aleluia, a quem a nossa alma louva e engrandece por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, glória ao nome do Senhor. Nós que estávamos destituídos da salvação, o Senhor na sua misericórdia veio ao Calvário para salvar estes pecadores e para nos remir e para nos introduzir na casa do Pai. Aqui já estamos sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. Querido amigo, querida amiga, tenha esta experiência, prove e veja que é bom servir ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao Todo-Poderoso. Vamos orar para que esta mensagem seja uma inspiração para a sua alma, para a sua vida, seja uma bênção e para que o servo de Deus seja inspirado para ministrar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos, te exaltamos e te glorificamos, porque não temos outro Senhor além de ti. Tu és tudo aquilo que nós desejamos nesta vida, Senhor, e que nós precisamos, aleluia, porque nós, ó Senhor, tendo-te no nosso coração, temos tudo, temos toda a riqueza, temos todas as bênçãos, aleluia, porque tu és o nosso abençoador, és o nosso provedor, aleluia, provestes no Calvário a salvação da nossa alma, provês a cada dia, Senhor, o pão para as nossas vidas, Senhor, a saúde para os nossos corpos, glória ao teu grande nome. Como é que nós não devemos estar alegres e felizes na tua presença, Senhor? A tua presença é maravilhosa, aleluia. Bendito seja o teu nome, meu Senhor. Inspira o teu servo, abençoa o teu servo, ajuda na exposição da tua palavra. Aqueles que nos ouvem, Senhor, sejam iluminados pelo teu Espírito e a tua palavra possa fazer uma obra gloriosa nas suas vidas, meu Senhor, como tem feito na nossa, em nome de Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus, chegamos até vós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o alimento espiritual da Santa Escritura, sem o qual não podemos viver espiritualmente. Damos graças a Deus porque o Senhor é bom, a sua misericórdia chegou aos nossos dias e nós louvamos o Pai, exaltamos o Filho e adoramos o Espírito Santo do Senhor, porquanto cremos de todo o nosso coração que Ele é o autor da vida. Veio a este mundo em carne dar a sua vida pelos pecadores para os salvar. Ressuscitou ao terceiro dia para nos justificar e há de vir como para o céu foi. Hoje é mais um dia de boas novas. Vamos ouvir as notícias do céu, que são sempre o melhor noticiário. Neste dia vamos iniciar um estudo bíblico de muita importância para as nossas vidas, porque ele revela o trabalho do destruidor, que é Satanás, na criação humana que Deus fez e desde o princípio da criação. E continua. Este é um estudo das Santas Escrituras de que nós precisamos de ter o conhecimento para evitar sermos corrompidos, destruídos e evitar a morte espiritual. E este é um trabalho de um atalaia de Deus. É avisar o nosso próximo, é chamá-los à atenção de que nós estamos neste mundo e vivemos num mundo infestado de maligno. A Bíblia Sagrada diz que o mundo está no maligno, mas que há um povo diferente e esse povo é de Deus. E qualquer um de nós tem acesso a ter esta comunhão com Deus, se tão somente ouvir a Santa Escritura, que é Espírito e vida.
Então, nós somos regenerados por esta palavra. Um dia nascemos dos nossos pais, somos gerados do pai e da mãe. Mas, segundo esta palavra, precisamos de nascer de Deus. E para nascer de Deus, precisamos de ouvir pelos ouvidos, não é pela boca, pelos ouvidos, a semente de Deus. Esta é a semente. Jesus disse que a sua palavra é a semente, ou a semente é a palavra de Deus. E quando ela entra em nossos corações, então ela gera uma nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz de novo. Cada um de nós tem acesso a Deus quando ouve a palavra do Senhor e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus revelado em carne. Ele próprio disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Louvamos este maravilhoso Deus que, em forma humana, deixou-se crucificar para me salvar, a mim e a ti. Então eu devo ter um coração muito agradecido pelo perdão que Deus nos concedeu e pela paz do seu Espírito Santo e por um lugar que o Senhor Jesus nos foi preparar no céu. Assim, este é um estudo das Santas Escrituras que precisamos de conhecer para sabermos andar neste mundo, lutando contra as potestades do inferno com a espada do Espírito. Meus amados irmãos, nós vamos ministrar esta mensagem que tem o nome de O Projeto Eva e o Rastro da Serpente. Tenha um coração aberto, evite o comentário desnecessário, tenha o coração aberto para saber da verdade, seja homem, seja mulher, seja jovem feminina, seja jovem masculino. Ouça o que diz a palavra de Deus. Evite o comentário que só vai atrapalhar a sua vida espiritual. O projeto Eva e o rastro da serpente. Este projeto foi engendrado por Satanás para a destruição da humanidade que Deus criou. Esta mensagem é, portanto, um estudo bíblico bastante longo e, por ser longo, ele será dividido em 4 partes e inicialmente consta de 3 leituras bíblicas. Além daquela que já mostramos no princípio deste programa, vamos voltar a Gênesis, capítulo 2, verso 15 ao verso 17 e depois vamos fazer outras 2 leituras. Livro de Gênesis, capítulo 2, verso 15 ao verso 17, diz estas palavras: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Outra escritura, capítulo 3 do livro de Gênesis. Capítulo 3 do livro de Gênesis, verso 1 ao verso 10, diz estas palavras: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito, e esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe
que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher. E escondeu-se Adão e sua mulher. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Vamos à terceira escritura no Novo Testamento. Na primeira epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 9 ao verso 14, diz estas palavras: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Até aqui a palavra de Deus. Este assunto da Santa Escritura que estamos falando, damos-lhe o título de O Projeto Eva, o rastro da serpente. Na criação que Deus criou, e desde o princípio, Ele fez tudo segundo a sua vontade e conforme a sua sapiência, fez o homem à sua imagem e semelhança, e de uma costela do homem o Senhor fez-lhe uma mulher para ser sua companheira, sua esposa. Colocou a semente nesses corpos, como fez em toda a sua criação, e assim temos um mundo nestes dias com, creio que mais de 7 bilhões de pessoas. A Deus seja dada toda a glória, porque através de um casal o Senhor encheu este mundo terráqueo de homens e mulheres. Mas ao longo da história o Senhor foi falando pelos seus profetas como é que eles deveriam organizar a sua vida, todos para com Deus e uns para com os outros. E assim aqui vemos no princípio da criação como é que Satanás engendrou um projeto para destruir a criação de Deus, revoltando-a contra Deus. E para isso, ele não foi escolher Adão, mas foi escolher a mulher. E foi escolhê-la quando ela estava sozinha. Porque se estivesse com o marido, nada disto teria acontecido. Mas quando ela estava sozinha, foi a altura de Satanás trazer a dúvida. É assim que Deus disse? E a mulher respondeu que foi
É assim que Deus disse: nem podemos comer, nem podemos tocar naquele fruto daquela árvore, porque se a gente tocar nele ou o comer, vamos morrer. E aí começou a história. Não é de morrer, não. Deus é que não quer que vocês sejam como Deus, sabendo o bem e o mal. Então a mulher firmou-se bem naquele fruto e viu 3 concupiscências, que nós falaremos delas mais largamente no fim do 4º vídeo que vamos fazer, se Deus quiser. Então, antes de entrarmos neste estudo bíblico, precisamos de pedir a Deus, cada um de nós, que nos conceda entendimento e discernimento, porque este assunto é uma exposição bíblica contra as potestades do inferno. Nós aqui já o fizemos, já oramos a Deus, já lhe demos a glória, mas cada um de vós precisa de pedir ao Senhor que vos ajude a entender o que diz a Santa Escritura. Não é o seu servo, é a Santa Escritura. Da nossa parte, como já disse, somos atalaias para avisar. E damos graças a Deus por este trabalho santo que o Senhor nos concede, de poder ser de bênção para o nosso próximo. Louvado seja Deus, nosso Senhor. Este assunto bíblico requer dos ouvintes muita atenção, pelo facto dos ataques do diabo para evitar o conhecimento da mensagem que vai ser ministrada. Lembre-se disto, que ele vai tirar a atenção àquilo que você precisa de ouvir, e você vai resistir, dando glória a Deus e estando com a melhor das suas atenções para saber o que tem feito o rastro de Satanás. Naturalmente nós não podemos falar de tudo, mas vamos dizer o suficiente. Procura estar atento a toda a mensagem, porque existem até muitos cristãos que não têm conhecimento dos ataques das trevas às suas vidas e sofrem muitas armadilhas satânicas com frequência nas suas vidas. Contudo, e desde o princípio saibamos isto, que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8 e verso 32. E eu sei de antemão que, como sempre, houve na história bíblica grandes dificuldades de muitas pessoas para entenderem e aceitarem a mensagem de Deus. Assim será também com este estudo. Portanto, já foi avisado, tente resistir ao diabo, como diz a Escritura, e ele fugirá de você. Louvado seja Deus. O ensino sobre a obediência e correção do povo de Deus sempre trouxe morte e muitos sofrimentos a muitos profetas de Deus. E o Senhor ainda hoje clama contra Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, porque matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar-te como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quisestes? A vossa casa vai ficar-vos deserta. O Senhor falava acerca do próximo cativeiro que iria acontecer passado 37 anos após a sua morte, porque o povo não estava atento à voz dos profetas, antes destruía os servos de Deus. Portanto, toma atenção naquilo que houve e dê glória a Deus por aquilo que houve. Jerusalém, nestes dias, aponta para um determinado setor de chamados servos de Deus que andam enganados pelas trevas deste século e não querem obedecer ao Senhor. Desta feita, o nosso pedido sincero é para que preste a melhor atenção para conhecer o projeto Eva, o rastro da serpente que Satanás engendrou para destruir a humanidade. Este estudo consta de vários aspectos, como já foi dito no princípio, mas vamos repeti-los. Primeiro, a introdução. Segundo, o mandamento
o primeiro mandamento de Deus na história do homem. Terceiro, os seres principais na criação primitiva. Quarto, seres celestiais e seres terrestres. Quinto, o querubim ungido, possível primeiro governador da terra antes da queda de Adão. Sexto, o rastro da serpente. Sétimo, o engano e mentira do diabo. Oitavo, as consequências do rastro da serpente na procriação. Nono lugar, a escravidão da mulher nas nações do Oeste. E décimo lugar, a mulher na sociedade e na igreja. 11º, a emancipação da mulher, necessidade ou vingança de Eva pela serpente. 12º, o desejo de Eva. E em 13º, a igualdade dos cônjuges nestes dias. Assim, como já tenho dito, naturalmente, todo este material anunciado não pode ser colocado num só vídeo, mas serão 4 programas, se Deus assim permitir. Portanto, esta é a primeira parte. E vamos à primeira parte do estudo. Vamos, portanto, à introdução, que é o projeto Eva, o rastro da serpente. Pergunta: podemos nós aprender algo com a queda de Adão e Eva? Este projeto Eva é o projeto orquestrado por Satanás para a destruição da humanidade ao longo dos séculos, até que não hajam mais homens sobre a terra. Tal foi este projeto engendrado por Satanás na serpente, que atinge toda a humanidade em todas as gerações enquanto houverem homens na terra. Portanto, toma atenção nisto, porque já dissemos e vamos repetir que o mundo está no maligno. De maneira que devemos compreender a Santa Escritura, porque a razão deste projeto orquestrado por Satanás foi para te destruir a ti e a mim. Lembre-se disto. Deus nunca fez o homem para morrer. No meio do jardim, como já foi dito no princípio, mostrado naquele mapa que alguém, pela graça de Deus, desenhou, tinha ali 2 árvores e o Senhor disse, e ouvimos nesta mensagem: de toda a árvore comerás que está no jardim, mas da ciência do mal dessa árvore você não vai comer, porque se comer dela você vai morrer. Então, Adão e Eva podiam ter comido da árvore da vida, porque o Senhor disse: comereis de toda a árvore do jardim. Mas aquela que era proibida não deviam comer. E foi aí que Eva foi induzida por Satanás para a destruição de toda a humanidade, vou repetir, enquanto houver homens sobre a terra. E deixe-me dizer que nem Cristo Jesus, como homem, escapou às tentações de Satanás. De maneira que este projeto somente terá o seu fim no fim do milénio, com a destruição do diabo no lago de fogo e enxofre, conforme está escrito em Apocalipse 20 e verso 10. O projeto Eva encontra-se em toda a Bíblia e, se fosse estudado ao pormenor, daria um vasto e grosso volume. Contudo, neste estudo vamos abreviá-lo, expondo o mais importante. E para entendermos a dimensão deste projeto satânico, precisamos de compreender que esta foi a razão de Deus se revelar em carne. Lembre-se disto. Na pessoa de Jesus, e dar a sua vida para salvar o homem dessa destruição, salvar as nossas almas pelo seu sacrifício. Se entendermos isto, então poderemos compreender o projeto Eva, o rastro da serpente. Esta mensagem sobre este projeto Eva foi orquestrado, como disse, por Satanás para a destruição de toda a criação de Deus, tentando Eva
trouxe a desgraça à humanidade. E a base deste plano diabólico é o engano do diabo. E segundo os livros, engano significa artifício empregado para induzir ao erro. Assim, o plano do diabo através de Eva era arruinar e contaminar toda a descendência humana de muitas e variadas formas, como ainda hoje o mundo mostra essa contaminação e destruição de muitas e variadas formas. O facto é que, com a desobediência de Eva à palavra de Deus, toda a criação ficou afetada. E afetada com toda a corrupção moral e espiritual, e toda a violência teve o seu início com esta tentação de Satanás a Eva quando estava sozinha. O mais importante neste assunto é saber que esse engano foi tão eficaz nos nossos primeiros pais que por essa causa toda a humanidade que nasce neste mundo vem contaminada espiritualmente. Chamado o pecado original. Lembre-se que o pecado nunca foi originado na terra, foi originado no céu, na revolta do querubim ungido contra o seu Criador, o qual veio danificar a criação de Deus em Adão e Eva. E assim, como ia dizendo, toda a humanidade vem contaminada. Em Romanos 5, verso 12, afirma: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por um homem. Mas não foi Adão que pecou ou que foi tentado, mas sim Eva. Mas Deus imputa o pecado a Adão, porque ele era o primogênito da criação e devia tratar de cuidar da sua esposa. E ela foi tentada quando estava sozinha. A Bíblia Sagrada diz no Novo Testamento que a mulher é o vaso mais fraco. É mais fraco fisicamente e emocionalmente. A seu tempo falaremos um pouco mais disto. Então, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, precisando de ser regenerados. E regenerados pela palavra de Deus. Compreendemos nós a situação do mundo violento, drogado, divorciado, doente, apartado de Deus por causa do pecado de Adão. Todos pecaram, todos estão destruídos e precisam da ajuda divina. E este sagrado livro não nos mostra somente o projeto Eva, mas nos mostra maravilhosamente o projeto Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida para desfazer as obras do diabo. De maneira que é preciso conhecer o mal que Satanás fez em Eva e conhecer o bem que Jesus Cristo trouxe à terra, a árvore da vida. Agora podem todos comer dela, se desejarem comer. Por muito tempo, por muito que se ministre, melhor digo, sobre este tema, ele continua a ser muito preciso de ser ministrado, para que continuamente a humanidade ande precavida das artimanhas do diabo, porque este projeto de destruição, como disse, só termina no fim do mundo. Precisamos de cada geração que aqui passa compreender o sacrifício de Jesus para desfazer as obras espirituais da maldade. Existe, contudo, o remédio de Deus para evitar a condenação do homem, porque todos ficaram destituídos da glória de Deus,
com a tentação de Eva. Assim, ou seja, o valor do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, todos têm que compreender esta situação, este remédio que Deus trouxe ao Calvário, a expiação pelo sangue de Jesus para nos curar dessa chaga maligna, da morte eterna, pois esse sangue nos purifica de todo o pecado. Também podemos compreender que, segundo Lucas 12, verso 32, tome isto em consideração. Foi Jesus que disse: são poucos os que se salvam. O rebanho do Senhor é pequeno. E são poucos os que se livram dessa separação eterna de Deus. E muitos desses poucos são atacados pelo engano de Satanás e precisam de ser alertados. Dentro de momentos voltamos. O projeto Eva traz este efeito. É o efeito do pecado que amarra as pessoas, prende-as à vontade de Satanás. Precisamos de rejeitar este projeto Eva, o rastro da serpente. E rejeitando o projeto Eva, devemos aceitar o projeto do Calvário, onde Jesus deu a sua vida para nos livrar dos grilhões de Satanás, trazer-nos a libertação e a salvação. Ali, o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Está escrito: para isto o Filho do Homem se manifestou, para desfazer, ou o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo. Há pouco tempo atrás íamos falando acerca de que nosso Senhor Jesus Cristo falou que o seu rebanho era pequeno. E é este pequeno rebanho que Satanás procura, de muitas e variadas formas, voltar a trazê-lo para o seu aprisco com muita tentação. E o facto é que, infelizmente, não tomam a sério e não discernem o que é a vida cristã. É uma vida, essa vida cristã é uma vida de lutas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6 e verso 12. Discerna, como cristão, o lugar que ocupa no corpo de Cristo e lute contra estas potestades que nos fala a Sagrada Escritura. Porque se você não luta, já está vencido. Tome nota, desde o princípio deste estudo, que você é para Deus uma alma muito especial e caríssima. É o preço do resgate do sangue, da vida de Jesus Cristo no Calvário, porque não havia outro preço para pagar a nossa redenção, a transgressão de Eva. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E assim, uma alma só é mais cara, mais valiosa do que todo o mundo. Disse Jesus em Marcos 8, 36 e 37. Discerna o preço do projeto do Calvário. O próprio Deus revelou-se em carne para vir em socorro da humanidade e o seu rebanho é pequeno. Lucas 12, 32. Pertence você a este rebanho? E se pertence, ouça a mensagem até ao fim, porque é um aviso de uma atalaia do Senhor para seu bem. Louvado seja Deus. Se dermos valor ao valor que Deus colocou em cada um de nós, então andaremos no temor do Senhor e vigilantes, porque cada pessoa, e particularmente os cristãos de Cristo, são muito cobiçados por Satanás, como foi Eva no princípio da criação. Lembre-se desta escritura: você está rodeado e cobiçado por príncipes ou principados diabólicos.
está rodeada por potestades diabólicas, por príncipes diabólicos, por hostes espirituais da maldade, como diz em Efésios 6 e verso 12. Muitos cristãos andam descuidados e são presa fácil destas potestades do inferno. Lembre-se que as hostes espirituais da maldade são exércitos de demónios. Podemos parar um bocadinho e compreender? As hostes espirituais da maldade são exércitos de demónios. São legiões de demónios. E os seus príncipes são os comandantes dessas legiões. E saiba com certeza que para se lutar contra esses exércitos da maldade, somente se pode lutar com toda a armadura de Deus, revelada em Efésios 6, verso 13 ao verso 18. Coloque sobre si, então, esta armadura e lembre-se daqueles que possuíam o endemoniado gadareno, que cerca de 2.000 porcos ficaram endemoniados com os demónios que saíram de um só homem. E o Senhor diz que quando a casa é varrida e adornada, o demónio que saiu dela diz que traz mais 7, piores do que ele. E aquela casa ficou 7 vezes pior. Revela-se que uma pessoa que é lavada no sangue de Cristo pode ficar em tentação demoníaca com esses demónios que anda dizendo: voltarei para a minha casa, achá-la-ei varrida e adornada. Satanás cobiça aquilo que é limpo para sujar outra vez e sujar 7 vezes mais. São muitas as vezes que ministramos deste púlpito os avisos de Deus ao seu povo, que devemos ser sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda buscando como um leão, anda bramando como um leão, buscando quem possa tragar. 1 Pedro 5 e verso 8. E por essa causa o avisado vê o mal e desvia-se, esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Provérbios 22 e verso 3. Nós aqui não temos outro evangelho para pregar. É o evangelho da salvação, é o evangelho da cruz, é o evangelho da libertação, é o evangelho da obediência. Este é o evangelho, e o evangelho da graça, e o evangelho da vitória, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Assim, e devido aos ataques contínuos do diabo contra a Igreja de Cristo e em várias formas, muitos não compreendem os enganos do diabo nas coisas de Deus, porque fora do temor e santidade de Deus tudo é humano, é engano diabólico. Por essa causa e outras, as pessoas que sinceramente procuram a Deus precisam hoje mais do que nunca de saber proteger-se das ciladas do inimigo sedutor e compreender o que é de Deus, o que é humano e o que é diabólico. Desta forma também, como existe muito pecado encoberto nesta humanidade enganada por Satanás, precisamos de ouvir o que é devido a Deus, que é o temor do Senhor. E o conteúdo desta mensagem devemos ouvi-lo com um coração sincero e com um coração aberto para Deus, e então poderemos ser elucidados e libertados do engano. Porque esta palavra, através de Jesus, salva, regenera, cura e liberta. Nesta leitura dos textos sagrados iniciais e relativos à queda da nossa primeira mãe, verificamos um pequeno diálogo entre a serpente e Eva, relacionado com a proibição que Deus tinha imposto ao primeiro casal que Deus criou. Não sabemos a razão exata, mas compreendemos um pouco de Deus pôr aquela árvore da ciência do bem e do mal ali no jardim, e também a árvore da vida. Como já dissemos, se eles comessem da árvore da vida nunca iriam morrer. Porquê?
Porque o Senhor, depois da tentação, mandou proteger o caminho da árvore da vida. E disse, não vá o homem comer dela e viver para sempre. Então viveria para sempre em pecado. Esta proibição era de não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comessem, iriam morrer. Gênesis 2 e verso 17. Este problema trouxe morte física e morte espiritual. Eu creio que esta árvore foi ali colocada por Deus para prova a obediência de Adão à palavra de Deus. E neste diálogo de Gênesis 3, verificamos que Eva foi tentada quando estava sozinha, como já foi dito. Tome isto em consideração, que Satanás não escolheu Adão, mas escolheu a Eva para pôr em prática o seu projeto de destruição da humanidade. Por que é que escolheu a Eva e não o homem? E esta tentação trouxe consequências muito graves a todo o mundo e em todas as gerações, porque esta maldade do diabo se tem multiplicado nos milénios passados e continuam. E segundo as Escrituras, as mulheres são mais vulneráveis à tentação. Entretanto, esta mensagem é apenas um pequeno contributo do muito que o tema nos oferece estudar nas Santas Escrituras, ou seja, a queda de Eva e de Adão. Assim, também e desde o princípio eu gostaria de deixar bem expresso que não existe da minha parte intenção de desprezar o elemento feminino, ou seja, a mulher que quando casada é uma carne com o seu marido, que deve ser amada e honrada. Esse não é o nosso propósito, mas ministrar o que diz a palavra de Deus, que a mulher é mais vulnerável porque é o vaso mais fraco. Foi por isso que Satanás escolheu a mulher e não o homem. Porque deixe-me dizer aqui alguma coisa que se usa na América. Os crentes usam, quando são tentados, eles dizem, "Get out of here, devil! Get out of here, devil!" Possivelmente Adão iria dizer as mesmas coisas à serpente. Assim, chamamos a atenção para que compreendam que nós nos amamos e não odiamos ninguém, seja homens, seja mulheres. O Senhor nos mandou amar e honrar, etc, etc. Todos nós somos fruto da ordenança de Deus, que disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Disse Deus em Gênesis 1 e verso 28. A nossa intenção também não é somente conhecermos a razão dos problemas do mundo, mas também saber que Deus nos ensina acerca da solução que podemos desfrutar para evitar as quedas e o sofrimento, e Deus providenciou no Calvário o remédio do mundo para reconciliar com Deus o povo no sacrifício de Jesus. E também está escrito no proto-evangelho de Gênesis 3 e verso 15, que a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Damos graças a Deus por saber que há um outro projeto, e esse projeto é muito mais importante que o projeto Eva. O projeto Eva destrói, mata e rouba. O projeto de Deus no Calvário dá vida e vida com abundância e vida eterna e recupera as almas dos mãos de Satanás para a obra de Deus, para a casa do Senhor, para o céu, para a casa do Pai. Esse projeto do Calvário destrói as obras de Satanás. Foi isto que Jesus fez e é preciso aceitar. Nós temos esse remédio à nossa disposição. Se tão somente queremos
Ao ouvir a palavra de Deus, não disse Jesus, como dissemos no programa anterior, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida e tem a vida eterna. Este é o projeto de Deus para a recuperação da queda de Eva e de Adão. Entretanto, e segundo a revelação do ensino sagrado, todos nós, tanto mulheres como homens, enfrentamos na nossa vida duas situações, a natural e a espiritual. A natural enfrentamos com esforço e a espiritual enfrentamos com lutas. Lutas, como diz aos Efésios capítulo 6, contra as hostes espirituais da maldade comandado pelos chefes dos demónios, onde somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Os naturais são os pecadores que nascem dos seus progenitores humanos. Os espirituais são todos aqueles que já nasceram de Deus e que já foram regenerados. João 1, verso 12 e João 3, 1 a 7. E aqui existe uma enorme diferença entre a mulher e o homem natural e espiritual. Os primeiros pertencem a este mundo e os segundos pertencem ao mundo de Jesus. João 15, 16 a 19 e João 17, 14 a 16. De um modo geral, nem as mulheres nem os homens que ainda não passaram pela regeneração de Deus serão capazes de entender várias partes deste estudo, se o não fizerem com um coração contrito e arrependido, pelo que precisamos de nos submeter à vontade de Deus. Por outro lado, como vivemos nos tempos do fim, e que são tempos trabalhosos para a Igreja de Cristo, existem muitos falsos doutores e muitos falsos profetas que resistem à boa e à sã doutrina do Senhor. O mundo está cheio do engano do diabo e muitos não discernem porque está cheio. As Santas Escrituras revelam que serão montões de falsos doutores e falsos ensinadores, pelo que também são muitos os seus seguidores, e por essa causa se geram lutas pela causa da verdade. 2 Timóteo 4, e verso 3. Sabemos nós o que significa amontoar doutores conforme as suas próprias concupiscências? Olha para trás de mim e veja estes montes. Você vê estes montes atrás de mim? Assim se cumpre a palavra de Deus. Amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. Então, um monte vê-se com facilidade, não vê. Mas o povo anda cego e não vê que uma grande parte, se não a maior parte daqueles que pregam o Evangelho estão na qualidade destes montes. São muitos e por isso não discernem, não compreendem. O mundo está no maligno e são poucos aqueles que fazem parte do reino de Deus. O Senhor ministrou que a semente caia em 4 campos e só uma produz fruto, a 30, a 60 e a 100. Noutras palavras, podemos compreender que somente uma quarta parte do povo da terra ouve o Evangelho e segue o Evangelho de Cristo, e nessa quarta parte talvez podemos ainda reduzi-la a 50% na história das 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. É natural que isso ainda aconteça assim. De maneira que, como são muitos os falsos doutores e falsos profetas, tudo parece de Deus, porque eles também falam de Deus. E já no princípio Jesus disse que alguns eram sinagogas de Satanás. Apocalipse 2:9 e 3:9. Então, é justo perguntar como será nos nossos dias, se já naqueles dias havia sinagogas de Satanás com o nome de igrejas.
Diz as Escrituras que haveriam homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, ingratos, profanos e irreconciliáveis, com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3, verso 1 a verso 9. Este é o trabalho de Satanás que precisa ser discernido por si e por mim. E Jesus até disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 11 e 12. Crentes deixarão o caminho do Senhor por causa da iniquidade se multiplicar. E assim, também somos avisados por São Paulo, em 2 Coríntios 11, verso 13 ao verso 15. Toma atenção nesta Escritura e não se deixe ludibriar por aquilo que você ouve, pensando que as pessoas falando de Deus, que elas são de Deus. Se alguém fala de Deus, são os religiosos, que não têm acesso a Deus, senão através da conversão ao real Evangelho de Cristo e serem libertados deste laço do passarinheiro chamado de Projeto Eva, que o Senhor trouxe ao Calvário, o seu santo projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se desta Escritura que lhe ia falando. Que muitos são servos do diabo e se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será segundo as suas obras. Será que nos púlpitos há pessoas transfiguradas em servos de Deus e são servos de Satanás? Está escrito em 2 Coríntios 11, verso 13 ao verso 15. Está escrito em 2 Coríntios 11, verso 13 ao verso 15. E em 1 Timóteo 4, verso 1, somos advertidos que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Então os demónios também ensinam doutrinas? Ensinam as doutrinas do seu pai. Como? Entrando nos pregadores do Evangelho, que não é o Evangelho de Deus, é o Evangelho humano, social, prosperidade e outros tantos Evangelhos. E aí estão mascarados e ensinam as doutrinas de seu pai. Quem são esses muitos e quem são os que ensinam doutrinas de demónios? Muitos são chamados ministros do Evangelho, pastores, etc. E assim como vemos nas Santas Escrituras, estas são as razões suficientes para darmos atenção ao que Deus nos ensina para este tempo presente do fim, que é um tempo de enganos diabólicos sem precedentes na história da Terra, porque é o tempo do fim, últimos dias. Tomem isto em consideração, que este estudo das Sagradas Escrituras pode ajudá-los à vossa sobrevivência nestes tempos trabalhosos do fim, da hora da graça de Deus. E lembre-se disto, o fator tempo é para os últimos dias, os tempos do fim. Haverá um plano diabólico para ser evitado, que é o Projeto Eva, que nas Escrituras é muito amplo. E ao ouvirmos o Santo Evangelho, nos livramos de praticar esse plano de Eva e receber o plano de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o tempo de muita confusão espiritual, muito engano e de muita luta para avisar alguns que temem a Deus, para se manterem no caminho de Cristo, tomando a sua cruz e seguindo a sua jornada para o lar da glória do céu. Lembre-se que para remediar no projeto Eva de destruição, Deus trouxe à Terra o seu santo projeto ao Calvário, Jesus dando a sua vida para nos livrar dessa condenação eterna e nos dar a posse da vida eterna no lar da glória do céu. Como temos vindo a anunciar, este é o efeito do projeto Eva. É o pecado, é a pessoa estar presa ao projeto de Satanás. Contudo, há outro projeto que também temos anunciado ao longo desta meditação, que é o projeto de Deus no Calvário. No Calvário,
as correntes do pecado foram quebradas e as pessoas agora são libertadas. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aceite o projeto de Deus no Calvário e será uma nova criação e será abençoado e pertencente ao pequeno rebanho de Deus. Todos nós precisamos de compreender este sagrado livro e o projeto de Deus para desfazer as obras do diabo. E para isso, vejamos alguns pontos principais sobre como compreender as Santas Escrituras de um modo geral. Primeiro, ao lermos as Santas Escrituras, elas nos relatam como tudo começou, desde a criação do mundo, e temos que entender o que lemos não é uma história, ela é a verdade, porque é a palavra de Deus. Diz a Escritura que homens santos de Deus escreveram ou falaram inspirados pelo Espírito do Senhor a Santa Escritura. Segundo, que a palavra de Deus não é substância natural, como qualquer pessoa escreve um livro, mas é substância espiritual. Jesus disse que a sua palavra é espírito e é vida. João 6,63. Terceiro, que devemos ler, estudar e ouvir a mensagem de Deus com um sagrado respeito que a Deus se deve. Quarto, que este conteúdo sagrado é um livro de avisos, de ensinos, de revelações e de correções divinas que Deus deu ao homem para diversos fins. Quinto, que saibamos que o princípio e o fim de todas as coisas, o princípio teve um princípio e o fim terá um fim também. E este livro nos narra sobre esse assunto. Sexto lugar, para que aceitemos de Deus o plano da redenção que há em Cristo Jesus e somente nele. Porque está escrito, Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, verso 6. E Atos 4, verso 12, diz que debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Estas são as coisas do santo plano de Deus, revelado no Calvário, para destruir o plano de Eva em alguns que o queiram aceitar e depois pertencem ao povo do Senhor. Sétimo, para que Deus seja glorificado na vida do homem. Precisamos de compreender tudo isto com a razão ou intenção última de que Deus seja glorificado em nossas vidas. O livro do Gênesis é um livro das origens, dos começos, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Este livro descreve todo o arranjo da esfera terrestre, todo o universo, e além deste sagrado livro sobre a criação de Deus, outro não existe. Podem-se escrever muitas coisas, mas sobre o plano da criação, somente este livro o revela, porque é a palavra de Deus. Assim, o livro do Gênesis descreve a origem do homem, o seu progresso até o seu fim, até que volte ao pó, porque dele foi tomado. E o progresso do homem abrange todas as épocas bíblicas, desde o Gênesis até aos nossos dias e seguintes. E no que respeita à evolução do conhecimento humano, Daniel 12, em verso 4, revela que para estes dias do homem e para esta geração a ciência se havia de multiplicar. E nós estamos nesse tempo. Vamos ao segundo aspecto da mensagem. O primeiro mandamento de Deus ao homem. E com ele nós vamos terminar esta primeira parte. O primeiro mandamento na história que Deus deu ao homem foi dado com
a característica negativa, não. Diga não. Não comerás, não comerás, não comerás, porque no dia em que dela comeres tu, vais morrer. Morte espiritual e morte física. Então, esta característica negativa não, era para um fim positivo e esse fim era para evitar a morte espiritual e física. Eu creio que, ao lermos esta Santa Escritura, conclui-se que Deus não criou o homem para morrer. Gênesis 2, 16 e 17 diz: não comerás desta árvore, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O facto é que no jardim havia uma outra árvore, que era a árvore da vida, e o Senhor a mandou proteger para que o homem em pecado não comesse dela e vivesse eternamente. Portanto, isto compreende-se que Deus não criou o homem para morrer. A vida e a morte estavam na decisão de Adão e Eva, se tomassem o conselho. Este era um solene aviso e eles tinham a opção de escolha. Deus deu um mandamento e, embora de sentido negativo, era também proibitivo, mas tinha um fim positivo. Primeiro era a obediência a Deus, segundo era da precaução do castigo e terceiro incutia o senso de responsabilidade e em quarto livrava o homem dessa morte. Esta ordenança do não de Deus, como tantas outras ao longo da história bíblica, eram e são avisos de Deus para nosso bem e para nos sabermos conduzir no seu santo caminho. Por exemplo, em Gálatas 6 e verso 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escornecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo se fará. Em Efésios 4 verso 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo. Em Hebreus 3 e verso 8 diz: não endureçais os vossos corações. Em Efésios 5 e verso 18 diz: não vos embriagueis com vinho. Em 1 Tessalonicenses 5 e verso 20 diz: não desprezeis as profecias. Todos estes nãos, estas características negativas, têm um efeito positivo bom. Portanto, é necessário dar ouvidos à Santa Escritura. E este primeiro mandamento de Deus ao homem, desta partícula não, ele tinha um sentido positivo, que era evitar que o homem fosse cortado da sua comunhão com o seu Criador e, por fim, iria morrer física e espiritualmente. Com este diálogo de Deus com Adão e Eva, entende-se que o ser humano foi criado com conhecimento, inteligência e entendimento e discernimento, convicção, consciência pura, etc. Estes seres criados por Deus eram tão puros que, ainda que estavam nus, não tinham qualquer vergonha ou pudor, porque estavam cobertos com a glória do seu Criador. Não havia mal neles. De maneira que este foi o primeiro mandamento que Deus deu ao homem na sua história: não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Assim, neste estudo, não vamos ministrar tudo acerca do primeiro casal, mas sim o percurso do rastro da serpente no seu projeto de destruição humana e seus descendentes. Contudo, como temos anunciado, Deus preparou também o seu projeto do Calvário para que, ao compreendermos que a semente de mulher viria esmagar a cabeça da serpente no Calvário, Gênesis 3, verso 15, e assim o homem pudesse ser restaurado à comunhão perdida no Éden. Toda a gente pode ser restaurada da sua situação do projeto Eva, recebendo o projeto de Cristo no Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dentro de momentos voltamos. A Escritura diz em 1 de João, capítulo 13, verso 8: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O projeto do Calvário é importante para si e para mim,
porque somente através deste projeto de Jesus dar a sua vida em nosso resgate, podemos voltar à comunhão com Deus, aceitando aquilo que Ele fez, porque está escrito que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E agora nós vamos terminar este primeiro vídeo com oração. Se você é uma pessoa que não é salva, que não tem a certeza da sua salvação, ou está em problemas espirituais, ore comigo e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a Tua palavra e tenho compreendido que desde o princípio toda a humanidade veio a este mundo em pecado e com uma sentença de morte física e espiritual, mas que através de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a semente da mulher, que no Calvário pagou a nossa redenção com a sua vida e com o seu sangue, nós podemos ser salvos e redimidos. E eu, sendo um pecador, estou necessitado dessa restauração e misericórdia e perdão. E peço a Deus o perdão dos meus pecados e que o Senhor me livre e me liberte e o Senhor me limpe com o sangue do seu Filho Jesus. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador e proclamo que Jesus é o Filho de Deus vivo, Deus revelado em carne, que veio a este mundo dar a sua vida por nós e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Perdoa-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. Ó Senhor, faz de mim uma nova criatura. Peço a Deus em nome de Jesus. Amém. E se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada e restaurada. Agora precisa de ser alimentada numa igreja local onde se ministra o novo nascimento espiritual. E aí, publicamente dê o seu coração a Jesus. E até ao segundo programa, se Deus quiser. Amém e amém.